Bom, Ricardinho, Sérgio, vocês jogaram no momento que o futebol brasileiro era o grande sonho de consumo de todo grande jogador. Ninguém queria sair daqui e o futebol brasileiro ganhava títulos. O Ricardinho, inclusive, é campeão do mundo. O Sérgio chegou a jogar em seleção brasileira e hoje a gente vê o jogador sonhando em direto para o exterior e vemos aí essa diferença. Barcelona, Real, Bayern, enfim. O que aconteceu? Tem volta a isso? Ricardinho, qual é a sua leitura dessa diferença tão grande? Bom, Flávio, eu acho que, primeiro que, pelo menos na minha geração, sempre existiu assim, né, essa possibilidade de uma transferência para fora, né? É lógico que esse mercado, ele, com o passar dos anos, ele foi se modificando um pouco, né? E também foram, vamos dizer assim, foram nascendo outros mercados alternativos, né? Vocês acompanharam até melhor do que eu esse final de temporada passada e início dessa, de que a China praticamente levou quantos jogadores, era um mercado que até então ninguém se preocupava. Na nossa época tinha o Japão com, por exemplo, uma ascensão, né, um crescimento. Nós tínhamos a Espanha, né, vários jogadores brasileiros iam para a Espanha. Tínhamos a Itália também, hoje, por exemplo, muito menos jogadores, né, até talvez pela possibilidade, pelas condições das equipes. Você vê poucos jogadores brasileiros indo para a Itália, por exemplo. Antigamente você tinha um mercado, né, de jogadores de primeiro nível, assim, brasileiros indo para a Itália. Nós tivemos aí Careca, né, tivemos, enfim, Alemão, tivemos uma série de grandes jogadores. Eu acho que assim, não existe na minha concepção, não existe um motivo especial, né? É a possibilidade, o poder econômico. Eu acho que o poder econômico hoje nós temos, e isso contribui uma economia, né? Vamos dizer assim, que não, assim, temos problema na nossa economia, né? E o fator financeiro apresenta uma proposta para um profissional, para um atleta, às vezes, que numa condição extraordinária, isso balança o atleta e esses mercados acabam consumindo, né, muitos jogadores brasileiros e fazendo com que a gente perca, né, esses jogadores com uma facilidade maior, eu acho. Para você, Sérgio Guedes, por que o nosso futebol está tão desnivelado com relação ao mercado europeu? Porque eu acho que é tudo muito superficial, Flávio. No Brasil já há alguns anos, e nós que militamos, e a gente vem de uma outra época, a gente reluta em aceitar. Relutando em aceitar, você incomoda. E por que eu digo que é tudo muito superficial? Porque não existe competência. Não existem as pessoas certas para os lugares certos. E você dá margem para o oportunismo. E aí você passa a ter pressa. Tendo pressa, você queima etapas, você não forma bem. Não formando bem, você leva embora e traz de volta com 1000 defeitos. Sempre sem uma melhor formação. Então, a junção de tudo isso faz com que, às vezes, bons profissionais desistam, abrindo vaga para o incompetente. E o incompetente aceita qualquer circunstância, faz qualquer negócio desde que ele permaneça onde ele está. Então não tem como você cobrar se está sendo conveniente. E se você cobra demais, você é uma pessoa que não deve estar. Tem que ser substituído. E é muito profundo isso. E lamentavelmente, embora eu sonhe com coisas positivas, porque eu trabalho dessa forma, porque eu vou para um clube de futebol e quero resgatar o comprometimento, a entrega, ou gostar de fazer o que faz e fazer de uma maneira total. Mas isso requer competência, isso requer um aprendizado, isso requer riscos. E a partir do momento que tudo é superficial, é mais fácil eu me defender, eu me proteger. Por que eu vou me expor tanto se alguém está junto comigo? E o pior, é alguém relevante, né? A gente vê, toda vez que eu vejo no futebol um fracasso, aí começa-se aqueles discursos, os notáveis, os não sei quem. Foi quem levou o futebol para o buraco. Foi quem não tem capacidade para trabalhar. E são sempre os mesmos. Não se abre espaço para pessoas com boas ideias, pessoas independentes, para serem questionados, debatidos, mas de verdade. Então, embora eu sonhe e acredite que existem outras pessoas que têm esse tipo de desejo,
de sonho, e jornalistas, e enfim, o contexto do futebol. Mas eu vejo ele muito minado. E lamentavelmente, perspectivas muito pequenas de conquistas, né? Porque o comercial faz, às vezes, uma imagem de um clube de futebol que não tem aquele poderio, ganhar uma dimensão, e aí você vende sonho para as pessoas. Aí, comercialmente, a coisa se torna vultuosa, como a gente se encontra, né, na atual conjuntura aí do esporte. O futebol do interior abandonado, pobre, porque você não tem tempo de formar um jogador, alguém te toma, o investimento, por consequência, não é feito. Aqueles clubes que abasteciam os maiores, eles estão à mínguas, e às vezes movido por oportunistas que querem tirar o que é possível para tentar comercializar. Então, a pressa, a atropelo, e nesse meio se perdeu a identidade. E se perdendo a identidade, você trabalha com perspectiva, como eu tenho hoje, de ainda acreditar que existem pessoas que poderão transformar, acrescentar alguma coisa, mas isso requer muito mais do que eu tenho visto, lido e observado. Chico Lang, você deu um murro, você quer bater no Ricardinho? O que aconteceu? Não, que é isso, o Ricardinho é meu amigo e meu ídolo, né? Jogou no Corinthians, era um meia que hoje está fazendo falta, né? Um meia fazendo falta para o futebol, eu digo brasileiro no geral. É que o Corinthians acabou de empatar, Giovanni Augusto. Ele entrou no lugar do Danilo. E nem sei como é que foi o gol, não vi a descrição. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui, mas daqui a pouco não tem jeito, né? Tem que esperar. Tá aí, mas ainda bem que esse inferno desse horário de verão já acabou, menos o futebol, porque eles são burros. Eles não sabem que o horário de verão ia mudar. Você lembra quando o horário de verão começou? Os burros também não sabiam que tinha que mudar. Eles são burros, eles são incompetentes, como eu disse, eles são tão incompetentes que eles não sabem nem que o horário de verão já acabou. Então, para eles não acabou ainda, mas já acabou. Que bravo. É um bravo, não é o mínimo. Os caras roubam os clubes, eles pegam uma fortuna dos clubes e eles não sabem nem mudar o horário de verão. É ridículo. Nem o mínimo eles sabem fazer, mas vamos em frente. Não, eu só falei que foi aos 37. Aos 37. Aos 37, cruzamento de Fagner. Tá? Já nós vamos mostrar. Não, é brincadeira. Os caras não sabem o mínimo, fazer uma tabelinha. Mas, meu caro Vanderlei Nogueira, é só a grana ou tem muito mais por trás disso? Levando para o exterior? Não, eu digo assim, por que tanta diferença? Né? Mas é o que foi dito aqui, né? É o mercado, é o sonho, não é só o jogador. É a família, alguns têm muitos agregados, enfim, a oportunidade. Será que eu terei outra oportunidade de resolver meu problema financeiro? Quer dizer, eu compreendo isso perfeitamente. Eu acho que, na medida em que os jogadores sabem que a gestão no Brasil dos clubes de futebol, de uma maneira geral, há algumas exceções, mas de uma maneira geral, não é uma boa gestão, não sabem se amanhã a coisa estará mais segura do que hoje. Aparece uma oportunidade, faz a conta. Mas você vai ficar tão distante, quase sumido no futebol brasileiro? Não vai mais, né? Porque agora o mundo está globalizado, a terceira divisão do futebol chinês, você conhece o resultado daqui 10 minutos depois que o jogo acabou. Então, também se não conhecer, não muda nada. Não, o cara mete 1,5 milhão no bolso e está pouco se lixando. Quer dizer, ajuda um problema financeiro, aí o cara faz a conta. Em 3 anos eu vou ganhar quanto? Vou ganhar isso, e daqui 3 anos eu ainda estou jovem, posso voltar para o futebol brasileiro, vou para um outro centro, um centro maior, na Europa, por exemplo, eu volto para o Brasil, enfim, como está acontecendo em algumas situações. Então eu acho que esse é o mercado, é o sonho dourado. E aquele que não aceita, tem alguns aqui que não aceitaram, e eu li algumas matérias, e também o pronunciamento de alguns torcedores dizendo, esse não é mercenário. Esse resistiu a uma oferta, é um negócio espetacular. Ele preferiu ficar no nosso time. Não acreditem nisso. Ele só não foi, ou eles só não foram, porque sabem que virá uma coisa maior, já tem um compromisso de 3, 4, 5 meses na próxima janela para ir para um outro mercado que ele entende melhor, que será também uma boa oferta. Não foi por amor à causa. Isso não existe. Só não saiu agora, aquele que você acha que não saiu, porque ama o beijo de cintura, isso é tudo cascata. Isso não existe. É profissional. E tem que agir assim, porque os dirigentes também agem de forma profissional em muitos momentos e não tem, digamos assim, um sentido de gratidão. Não acreditem nisso. Eles sabem disso e batem asas e voam numa oferta muito boa. Eu acho que isso vai continuar. Na próxima janela deveremos ter novidades, na metade do ano.
alguns jogadores importantes aqui do Brasil que não saíram, seguramente sairão. Perfeito. 2-1, Fluminense marcou com Gustavo Scarpa, mas também o jogo está super no fim. Não sei se dá para empatar. Godoy, essa diferença enorme do futebol europeu para o brasileiro é só por causa de grana? Ué, mas o que move o futebol no mundo é a grana. Então a diferença está na grana, mas está na grana. A grana está fazendo a diferença em todos os segmentos da vida. O mundo é capitalista. Quem não é, ficou para trás. É só ver o que aconteceu com Cuba. Então, é capitalista e isso, de acordo com a modernização do mundo, a abertura das fronteiras e as legislações aí que foram atualizadas, permitem hoje que, em relação ao Brasil, o garoto que antes tinha que ficar naquele clube do início ao fim, hoje ele fica no início e vai para onde quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser, com a qualidade que tiver. Porque tem lugar para ele trabalhar ganhando mais aqui, em qualquer lugar do mundo que joga futebol e que ele vai poder jogar lá. E aqui, além disso, do interesse financeiro, existe a safadeza, muita safadeza, que tem incompetência, tem, mas não é possível que o brasileiro seja tão incompetente, se ele tem condições de aprender. Só na internet ele já consegue aprender as coisas boas. Como consegue aprender as coisas ruins? Mas nós temos mais safadeza do que incompetência. Muito mais safadeza do que incompetência. Aí você tem dirigente envolvido na negociação, o técnico envolvido na negociação, o empresário que é testa de ferro envolvido na negociação, o empresário sério envolvido na negociação. Então nós temos muita safadeza. Começar da presidência da República até na escola, no primeiro ano de escola que começa a ter a educação básica, fundamental. O garoto bate na professora e o pai vai lá e bate na professora também. Então nós temos uma série de distorções sociais, educacionais, comportamentais, morais. Isso ajuda a refletir em tudo. Não é o futebol que está lá embaixo. Você veja só, os Estados Unidos tem 2 partidos para tocar a maior potência do mundo. Aqui tem 33, 38, 69. É o quê? Para o povo ficar pagando o tal do fundo partidário para os vagabundos, muitos vagabundos ficarem vivendo a vida através do dinheiro do fundo partidário. Então nós temos deficiências profundas, desde o descobrimento que nós temos deficiência, porque é o único país descoberto por português, o resto tudo por espanhol. Então nós já temos deficiência desde o descobrimento e vamos continuar assim, porque o brasileiro permite que, porque se aquele lá está levando vantagem, eu vou levar também. E isso reflete na sociedade e o negócio está feio. E a tendência é que você não vê perspectiva nenhuma de melhora, só de piora, de criminalidade, de safadeza, de falta de moral e cívico também. Eu estava pensando aqui, quando você fez a pergunta para o Sérgio, para o Ricardinho, estava pensando por que a gente ouve toda hora isso. Bayern, Barcelona, Real Madrid, não tem jeito. Qual é a grande vantagem deles? É o dinheiro. Porque, olha, eu quero que contrate o Messi, o cara vai lá e contrata. Quero que contrate fulano, vai lá e contrata. Então o dinheiro é o grande negócio, então não dá para competir esse negócio todo. Aí você volta para a terra e pergunta, proporcionalmente, qual é a diferença do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, né? Pode incluir o Santos, porque o Santos é um time importante, mas está num patamar menor no campo financeiro, em relação aos clubes do interior. Por exemplo, a folha de pagamento do Rio Claro com a folha de pagamento do São Paulo. A folha de pagamento da Ferroviária com a folha de pagamento do Corinthians. Perfeito. Né? Então, proporcionalmente, deveria ser a mesma coisa. Mesma diferença do Bayern para a Ferroviária deles lá. Né? E por que os clubes grandes aqui de São Paulo... Ou deles para os nossos aqui, pronto. Então, mas por que os times enfrentam tantas dificuldades quando enfrentam equipes menores, como Rio Claro, por exemplo,
Ferroviária, estou falando dos jogos de hoje, né? E as outras. Por quê? Dinheiro não pode ser. É a qualidade técnica, isso tem que ficar flagrante, olha, é isso aí. Só muda a camisa, um pouquinho mais, só muda a camisa. Você colocar a camisa... São Paulo perdeu de um time cujo salário é 10% da folha de São Paulo. Então tem alguma coisa aí que precisa ser questionada, porque é muito importante isso. Porque tem peso a grana ou não tem? Não tem. Aquele negócio, não tem mais bobo no futebol, aquele discursinho, né? Não tem mais bobo no futebol, está todo mundo igual. Vamos ser sinceros. A diferença é a camisa, que tem um ou dois jogadores um pouco melhores, mas no outro padrão, se o lateral esquerdo do Nogueirópolis jogar no Corinthians ou jogar no São Paulo, ele vai fazer o mesmo papel daquele que está jogando lá. É isso ou não é? Eu acho que quando você encontra dois treinadores que jogaram e tal, e jornalistas competentes, tem que perguntar, é isso ou não é? Não é nada disso. É ou não é? O que vocês acham disso? Então eu acho isso, eu acho que tem alguma coisa que não está batendo. É inconcebível, por exemplo, isso que você acabou de citar, o São Paulo jogando no Pacaembu contra o Strongest e 40 anos depois um time boliviano que a gente sabe que não é uma grande força do futebol sul-americano, ganhando o São Paulo. Foi sem querer, não importa, não pode perder, cara. É jogo de basquete. O bom sempre ganha. Ô, Flávio, você botar a minha colher nesse negócio? Deve, por favor. Que na primeira rodada eu não falei, que eu estava vendo o jogo do Corinthians. Você estava nervoso. Então, é o seguinte, Patou, cara, né? nós somos um país pobre. A grande verdade é essa. Nós somos um país subdesenvolvido e pobre. E o nosso futebol, que tinha grandes jogadores, dois que pararam aqui, infelizmente, né? O tempo chega, a idade chega, eles tiveram que parar. Mas eles ainda, nós vimos, eles pegaram o auge do nosso futebol quando a gente ainda, né, conseguia manter um padrão legal do futebol em relação ao exterior. Hoje não. Hoje os clubes estão todos falidos e todos pobres. Não tem diferença nenhuma. Daqui a pouco não vai ter diferença nenhuma. E olha o que eu estou te falando. Do São Paulo para o Stronger. Não vai ter diferença. Por quê? Mas o salário do São Paulo é 10 vezes maior que o do Stronger. Então, mas é esse então que é o deveria problema. jogar 10 vezes melhor. Então, se for só grana, mas aí que está o negócio. justifica. O que vai acontecer com os clubes grandes? Vai acontecer que vão ter que diminuir não é melhor folha de aprender a pagamento? fazer gestão? Não é melhor aprender a ser honesto? Não é melhor aprender a fazer uma coisa que presta? Acho que seria melhor, né? Futebol inglês, o que aconteceu com o futebol inglês? Você que gosta tanto do futebol inglês, e com razão, que hoje é um dos melhores do mundo. O que aconteceu quando houve aquela briga com os hooligans? Foi suspenso 5 anos de qualquer atividade. Na UEFA. O que eles fizeram? Eles tomaram vergonha na cara, criaram a Premier League. Mas o Manchester United, por exemplo, eu me lembro muito bem, estipulou um teto de $30 mil no máximo para cada jogador. Eles pagam muito. Não, mas escuta, o que aconteceu? Eles foram nivelando o futebol, foram ajustando, foram arrumando a casa, foram construindo grandes arenas. E aí quando voltaram com força total. Eles são empresas. E hoje não tem problema nenhum, é só ser empresa. O futebol brasileiro vai ter que sofrer um processo igual. Não Chico, tem jeito. o futebol brasileiro precisa virar empresa, tirar os ladrões do futebol e botar gente séria. Então, nós estamos criar gestão. O exemplo é o Corinthians. O Corinthians é um exemplo disso. O André esteve aqui a semana passada e falou, tivemos que vender. Porque se não vendesse, tinha que pagar um salário tão grande para os caras que a gente não ia ter condição. Chico, então, você vê, isso é coisa de país subdesenvolvido. O Corinthians, o futebol hoje tem é subdesenvolvido. 5% de organização, 5%, e está voando. Está sobrando 5% de organização. Hoje vai passar com o Corinthians hoje, o Corinthians não pode ser comparado com o Barcelona, nem 5%. E está voando no futebol brasileiro. Não dá. Não, o Corinthians não está voando. E o melhor time hoje do futebol brasileiro, por isso que eu digo, esse negócio de número. Eu estou falando de organização. Falando eu não engulo. Esse negócio de número eu não engulo. É o Vasco da Gama. 6 jogos, 6 vitórias. Você vai ver. O Vasco é o real. O Vasco é o lixo. O Vasco é dirigido pelo Eurico Miranda. Não, mas eu estou dizendo para você. Então não adianta você dizer. Eu estou falando de gestão. O futebol está falido, Flávio. O futebol está falido e a gente tem que conviver com migalha.
vai ter que ver com ele nivelado. Mas está por falindo baixo. por quê? Enfim, Porque não tem gestão. Porque não é gestão. É lógico que é gestão. Tem mercados lá fora muito maiores que o nosso. Os caras chegam aqui e levam o que eles querem. E esses porque nós não temos gestão. E esses chineses aí que a gente não... Que era o tigre adormecido lá, o dragão adormecido. E você acha que os chineses vão ser os melhores do mundo? Olha, jamais. Eu não sei, Com mas todo eles dinheiro estão não vai levando ser. jogador da Europa também. Não estão levando problema, jogador não vão daqui, ser os melhores do mundo. Estão levando jogador por 150 milhões de euros. Não adianta, não vai ser. Não sei. Não tem gestão. Não sei. Aqui o problema do Brasil é que o futebol brasileiro Não, está sendo dirigido por ladrões gestão, sim. e eles não querem sair. A base é essa. Se você transformar o futebol de sociedade anônima, tirar os ladrões, ele vai melhorar. É só isso. Os caras não querem mudar, eles querem continuar assim. É só isso. Ô Flávio, a gente não pode ser hipócrita. É tudo assim no Brasil. Você e o Brasil está uma maravilha. Não, está uma porcaria. Então, eu estou só sugerindo que o futebol, que sempre foi uma essência maravilhosa, futebol que tem aqui um campeão do mundo, tem um jogador diferente, que a gente, pelo menos o futebol que sempre foi de excelência, que ele volte a ser. O que a gente faz? Vamos fazer uma coisa séria. É difícil. Pelo menos uma coisa séria. A gente pode fazer. É simples, é só fazer. Pô, aproveitar que a CBF está com um coronel qualquer coisa aí, que eu não sei nem o nome dessa porcaria aí, aproveitar que os caras estão todos jogados no canto, tirar essas tranqueiras de uma vez, aproveitar o momento. Mas criar liga, fazer uma coisa eles é um momento bom. E não colocar, por exemplo, gente do ramo lá, é a mesma coisa que nada. Mas é isso que eu estou sugerindo, estou propondo que se faça isso. Eles fizeram uma comissão lá, presidida pelo Walter Feldman, e eles reuniram. Já acabou, já não adianta fazer. Fizeram uma comissão presidida pelo Walter Feldman. Já está se vendo que não vai adiantar nada. Não adianta nada. Já não adianta nada. A comissão presidida pelo Walter Feldman. Pronto, já não quer fazer nada, né? Já não quer fazer nada. A estrutura toda tem que ser mudada. Nós somos um país pobre. Estamos na miséria, o futebol está na miséria. Nós somos um país sem vergonha, é diferente. Então, e outra coisa. Não tem vergonha. Vai fazer uma comissão no futebol, presidida pelo Walter Feldman. Vai te catar, não adianta nada. Isso aí isso aí não faz parte da infraestrutura do futebol. Isso faz parte da superestrutura do futebol. O Walter Feldman está lá porque a estrutura do futebol é uma porcaria. Esse que é o negócio. Mas o que eu estou propondo é que acabe com isso. Eu estou querendo que acabe com isso. Vamos fazer coisa séria. Tem gente séria, tem gente que pode fazer isso andar. Só tem uma... Eu não vejo isso séria. Só tem um segmento. Tirando os ex-jogadores... Pode fazer melhorar. Claro, eu vou dizer uma coisa para você. Tirando os ex-jogadores que conhecem futebol, que sabe que fala com propriedade, ex-juiz de futebol, que conhece meio, sabe bastidor, sabe? Tirando aí a gente que quando era repórter se metia em tudo quanto era buraco para saber coisa, tirando esse pessoal, eu não vejo ninguém sério. Tem. Eu não vejo ninguém sério. Tem um monte de gestores, tem gente que pode fazer a coisa que presta, transforma isso em empresa. Opa, dá para fazer. Na minha opinião, né? Só tem um segmento que pode fazer com que as coisas melhorem. Só um. Não sei se estão dispostos. São os patrocinadores do futebol. Só esse setor, só esse segmento que aí vai doer no bolso, né? Pode. Não, só os patrocinadores. Por exemplo, os grandes patrocinadores da CBF. Você vê que não está acontecendo nada. Saíram alguns patrocinadores, meia hora depois chegaram outros. Então, porque quando saíram patrocinadores importantes, você, ingênuo, né? Você sentado, você fala assim, cara, os grandes patrocinadores estão tirando o time. Esses caras vão ter que se virar, vão ter que fazer um negócio sério, porque como é que eles vão fazer? Vão perder os grandes patrocinadores. Aí saiu o pneu A, meia hora depois entrou o pneu B. Então, não há nenhum tipo de problema. Quer dizer, então, quando você pensa que a coisa vai melhorar... Você vê que nem os patrocinadores são sérios. Então, eu não sei se é sérios ou não. Você vê isso aí. É um erro. Patrocinador é sério. Não, patrocinador é sério. Patrocinador é sério. Não são sérios. Patrocinador é sério. Se sai o pneu A, entra o pneu B e sabe que continua a sujeira, continua a sujeira, então o cara está conivente com isso. Patrocinador é sério. Agora... Como é que está o negócio? Não é isso não, meu. Que? Se fosse sério, faz um carro desse jeito. Entre o patrocinador e o patrocinado, o que tem em determinadas situações de safado no meio, entre o patrocinador e o patrocinado... Nós estamos aqui com o Ricardinho, técnico da Portuguesa. Não é que deixa... Vejam o que era a Portuguesa há 10 anos e vejam o que é a Portuguesa hoje. Aí nós temos o Sérgio Guedes, que jogou contra o São Paulo. Veja o que era o São Paulo há 10 anos e veja o que é hoje.
Estamos falando de 2 times enormes. São Paulo, tricampeão do mundo. A Portuguesa era gigante, gente. Imagina um garoto de 10, 12 anos, um garoto que está vendo futebol agora. O que ele pensa da Portuguesa? Ele vai acreditar que a Portuguesa foi um time grande, importante? Não, não vai. Ele vai acreditar que o Botafogo foi um time grande, importante? Não. Esse é o ponto. Flávio, já começa duvidando do Vasco. Em cima disso que você está falando, algumas empresas importantes, algumas agências de propaganda importantes, não tem nenhum anúncio, não vai fazer anúncio, não vai dizer isso. Mas nos bastidores e quando encontra pessoas confiáveis, esses grandes publicitários dizem isso, que o patrocinador tem interesse de anunciar no futebol e também nos clubes. Mas eles temem vincular a imagem com uma gestão temerária. Então, investe no time B. Amanhã explode uma picaretagem daquelas que, como tem acontecido, inclusive na FIFA. O cara vincula a imagem, o cara fica preocupado, vai gastar um dinheirão. Então, só eles é que podem tentar fazer melhorar a gestão nos clubes. Se isso vai acontecer, é o que eu acho. Vamos ver de cima para baixo. A revolução tem que ser de baixo para cima. Tem que começar com o Sérgio, com o Ricardinho, com gente que esteve lá. Como? Como? Não, eles são esmagados. Eles são têm que ocupar o esmagados. espaço. O que vai fazer um cara que é milionário, dono de uma multinacional, chegar na CBF e falar assim, agora eu já acho o seguinte, ato da Presidência da República. Todos os clubes são obrigados a virar empresa, que quase aconteceu, mas eles não quiseram diminuir o número de impostos, com impostos, Conselho Deliberativo com facilidades especiais, com impostos, com facilidade, que na condição de impostos que tem não teria condição, acabaram conselhos, acabaram não sei o quê. Todos são empresas. Esse seria um ato importantíssimo. Isso ajudaria muito.